Iniciaremos a segunda mesa com o tema: Como ocorre o desenvolvimento na primeira infância? Convidamos para a mesa, como moderador, o deputado federal Osmar Terra e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Convidamos os palestrantes: Adriana Friedman, coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Lúdica no Instituto Superior de Educação Vera Cruz e fundadora da Aliança pela Infância no Brasil. Janderson Costa da Costa, diretor do Instituto do Cérebro, INCER. Ricardo Halpern, professor adjunto de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vera Ramires, professora de Psicologia da Unisinos. Bom, para a gente poder cumprir aqui o ritual todo, né, de apresentação, acho que essa mesa é uma mesa extremamente interessante. E eu prometo para vocês que a última vez que vocês vão me ver na mesa, né, os próximos 2 dias, eu vou ficar aí junto com vocês assistindo, mas é que coincidiu. Mas essa mesa é uma mesa que se propõe, a SAI quando montou, e nós conversamos um pouco sobre isso, é ver as diversas visões, né, sobre a questão do desenvolvimento dos primeiros anos de vida, sobre vários ângulos, mas sempre com uma base, um embasamento empírico, né, de resultados, de evidências, né? Ver do ponto de vista da educação, ver do ponto de vista da psicologia, né, ver do ponto de vista da pediatria, né? O Ricardo tem um trabalho maravilhoso de pesquisa nessa área, e ver também do ponto de vista da neurociência. O Dr. Jaderson presidente do Instituto do Cérebro da PUC, lá no Rio Grande do Sul, que deve ser inaugurado agora, as instalações devem ser inauguradas ainda esse ano, e vai ser talvez o maior centro de neuroimagem da América Latina, né, que tem equipamento de ponta para pesquisa, né, para pesquisa com criança, pesquisa, enfim, todos os níveis, né. Então é um trabalho bem interessante. Ele é uma pessoa que tem uma história também longa de dedicação à pesquisa, né, na área de neurociência, importante. Então, todos que vieram aqui, se dispuseram a participar dessa mesa, têm uma contribuição importante de subsídio científico, de subsídio de experiência, para dar aos educadores, a todos aqueles que trabalham na área da primeira infância. Então, para a gente ser objetivo, cada um vai ter 15 minutos, e nós vamos passar a primeira manifestação vai ser da professora Adriana Friedman, né, que, como já foi colocado aqui, é coordenadora do curso de pós-graduação de Educação Lúdica do Instituto Superior de Educação Vera Cruz e fundadora da Aliança pela Infância no Brasil. Com a palavra, a nossa Adriana Friedman. Bom, gostaria de agradecer o convite da SAI, agradecer o Osmar pela apresentação. Eu tentarei aproveitar esses 15 minutos que a gente tem para falar de um tema, que é um tema, como ocorre o desenvolvimento na primeira infância, embora muitos de nós e muitas das pessoas aqui do público já tenham informação a respeito, eu tentarei dar um panorama rapidamente. Nós temos que partir de algumas evidências para a gente não perder o pé da realidade que estamos vivendo no nosso país. E por isso eu gostaria de começar apontando o fato de que as crianças estão perdendo as suas infâncias de forma muito prematura, né? Está querendo se adiantar os passos no seu desenvolvimento, e é sobre isso que eu gostaria de falar com detalhes. Que pela formação, a hiperestimulação, muitas vezes a falta de estimulação e muitas vezes a formação fragmentada, as crianças têm apresentado lacunas no seu desenvolvimento, que elas vêm se refletindo através de comportamentos agressivos, de muitas doenças que não existiam alguns anos atrás, que vêm de uma forma muito prematura, depressão, medos, assim, várias manifestações que estão preocupando muito hoje todos os que estão lidando com as crianças. Uma outra evidência é que os pais estão vivendo uma grande crise de valores em todos os âmbitos socioeconômicos,
eles têm passado para as instituições formais ou não formais que ajudam no cuidado das crianças, algumas responsabilidades que antigamente não se passavam, eram dos pais, eram da família, mas os pais estão muito desorientados. E a gente que trabalha diretamente com os educadores e com os cuidadores, a gente tem percebido a angústia dos educadores, porque eles muitas vezes estão não sabendo o que fazer com essas crianças que chegam bastante estressadas no seu dia a dia. Algumas premissas importantes para falar de desenvolvimento na primeira infância. O desenvolvimento infantil, ele é marcado pela herança genética, ou seja, que cada um chega com um temperamento, chega com uma personalidade que é muito individual, muito particular, mas também a educação tem uma enorme influência em como esse desenvolvimento vai acontecer, no âmbito formal ou não formal. O meio ambiente, a cultura, o entorno, a comunidade no qual essa criança cresce, tem uma enorme influência também, e assim como a qualidade dos vínculos que ela estabelece na convivência dentro ou fora da família. Nós temos importantes pensadores, que são o Boris Cyrulnik e o Edgar Morin, que nos falam que não é possível falar de ser humano sem o considerar ao mesmo tempo como um ser biológico, cultural, psicológico e social. A segunda premissa importante é que os 3 primeiros anos de vida são determinantes de todo o processo cognitivo, emocional, físico, moral e social do ser humano. Mas isto não significa, e aqui nós temos um conceito importante que é o de resiliência, que o ser humano não tem a capacidade de depois recuperar algumas lacunas, mas os prejuízos são muito grandes. E a terceira premissa importante é a gente poder focalizar na singularidade de cada criança, nas suas necessidades, nos seus interesses e nos seus potenciais. Então, vamos olhar um pouquinho para essas questões. Que referências nós temos hoje para falar de desenvolvimento integral da primeira infância? Nós temos o âmbito da educação que, já desde o século passado, século XX, a partir dos estudos dos psicólogos do desenvolvimento, para citar alguns muito conhecidos, Piaget, Vygotsky, Vallon, Camus e muitos outros que vieram na sequência e continuaram os estudos, eles foram um embasamento para que as pedagogias da infância, ou seja, quem vai atuar com propostas diretamente nas creches, no SEIS ou mesmo na educação não formal, pudessem ter como embasamento como se desenvolve o ser humano. Para citar alguns mais tradicionais, mas temos hoje muitas novas propostas, a escola proposta por Montessori, por Freinet, por M. Pickler, na década de 40 do século passado ainda, com crianças abrigadas, Loris Malaguti, da Reggio Emília, da Itália. Então, todas referências importantíssimas no âmbito da educação. Nós temos as neurociências, que agora os colegas vão se deter, que são pesquisas muito recentes que trazem e corroboram aquilo que muitos pesquisadores já desde o século XX vêm trazendo nos âmbitos que eu mencionei anteriormente. Nós temos, como foi muito bem colocado pelos colegas, toda essa legislação, todos esses documentos que vêm apoiar as ações. E nós temos, e aqui eu vou falar de uma área que é bastante nova, são as ciências sociais se debruçando para compreender as crianças e os grupos de crianças, que nos anos 80 começam a ter muitos estudos importantíssimos, considerando as crianças como atores sociais, considerando que as crianças têm voz e que as crianças são diferentes. Elas olharam muito para a diversidade cultural. E só para citar alguns estudiosos que começaram na década de 80, William Corsaro, dos Estados Unidos, que tem ouvido crianças em creches da Itália, dos Estados Unidos, Manuel Sarmento, que trabalha em Portugal, e o Minho, em Portugal, que ele tem desenvolvido várias pesquisas trazendo a voz das crianças e tentando compreender o que as crianças estão falando. Sirotá, da França. Aqui no Brasil nós temos a Ângela Nunes e a Clarice Con, que são pesquisadoras que começaram com pesquisas com comunidades indígenas, mas que nos trazem
o foco para essa questão da antropologia da infância. Alan Prout é também um sociólogo inglês que está olhando muito para a questão do futuro da infância. E não posso deixar de mencionar, e que foi mencionado na mesa anterior, a referência das práticas, porque hoje em dia o terceiro setor, as fundações, as ONGs, as propostas não formais de educação são um importantíssimo referencial para a gente pensar este desenvolvimento integral. Falando de desenvolvimento integral, então acho que eu vou trazer uma imagem que é muito emblemática, porque a gente precisa pensar que o desenvolvimento integral ele se dá de forma integrada mesmo, não acontece somente no âmbito do ser humano. E aqui, falando um pouquinho, nós temos essa questão que as crianças entre 0 e 3 anos, 0 e 6 anos, do ventre materno até aproximadamente 6 anos, elas têm um desenvolvimento psicoemocional que tem a ver com a personalidade, os afetos, a sua autoestima, a sua autoimagem, a sua identidade. Também este desenvolvimento, e ao mesmo tempo, passa pelo desenvolvimento cognitivo, ou seja, como a criança adquire os conhecimentos, né? E nós temos os exponentes aqui dos socioconstrutivistas. Mas a criança também tem esse desenvolvimento social, que se dá através das interações e as experiências sociais, como muito bem nos trouxe o Vygotsky e todos os seus seguidores. O desenvolvimento da criatividade, que perpassa todas essas áreas de desenvolvimento, a exploração, a brincadeira que acontece em todos os âmbitos de desenvolvimento, o desenvolvimento linguístico e verbal, que é a representação verbal que se faz, esse desenvolvimento também dos valores, que é essa grande crise que estamos vivendo, o desenvolvimento da construção de regras que vem de fora, mas que cada criança constrói internamente num ritmo próprio. Falar também do desenvolvimento físico-motor, então, porque principalmente quando a gente fala do bebezinho, o primeiro grande veículo de conhecimento do mundo é através do seu corpo. Então, essa exploração do corpo e do espaço. Isto para falar que nós não podemos focalizar e enxergar a criança como sendo somente pensamento, somente sentimento, somente corpo, somente linguagem, e precisamos olhar para esta imagem integrada do ser humano e do seu desenvolvimento. Piaget nos trouxe um ensinamento extremamente importante, falando que o desenvolvimento é um processo espontâneo, que resulta de interações e de ações entre o sujeito, neste caso as crianças, o meio, os objetos, os outros, e através dos quais as crianças conhecem, transformam e criam estruturas que são a base do seu conhecimento. Então, este processo de interação espontâneo é extremamente importante como base para a gente poder caminhar nessa reflexão. Como ocorre esse desenvolvimento na primeira infância? Na verdade, temos um período que é o período sensório-motor, que acontece desde que a criança nasce, embora haja evidências hoje científicas de que já no ventre materno a criança está absolutamente receptiva ao que acontece com esta mãe. Mas vamos falar então desde que a criança nasce e até o aparecimento da linguagem, embora nos anos 40 o Piaget falasse a partir das suas pesquisas que era até 1 ano e meio de idade, depois os estudos posteriores às pesquisas mostraram que esse desenvolvimento depende também do entorno e do estímulo que a criança tem. Tem criança que se expressa verbalmente antes e tem crianças que não. Tudo vai depender do entorno. As crianças conhecem o mundo, então, os objetos, os outros ao seu redor, a partir das interações. Então, esta interação, este contato, este vínculo é essencial nesse desenvolvimento. A partir da percepção, isso é um dado muito importante. Os bebês, eles conhecem o mundo através dos seus sentidos. Através do tato, através do olhar, do olfato, do paladar. Esse é o canal de conhecimento do mundo. Então, o que a gente oferecer tem que ser absolutamente adequado para as crianças nesse momento da vida. Elas vão imitar o que elas verem. A criança imita não só que ela escuta, porque nem sempre ela compreende a palavra verbal, mas ela imita o que ela apreende através do corpo e dos gestos daquele que está na interlocução com essa criança. E muito através da experimentação.
E no período que vem na sequência da inteligência representativa, é o período simbólico, é o período que vai a partir do aparecimento da linguagem, quando a criança já consegue se expressar verbalmente, até aproximadamente 6, 7 anos de idade. E neste momento nós temos a imaginação e a fantasia se desenvolvendo nesse universo simbólico. Esse faz de conta, representações, contos, imaginação acontece, e é muito importante que aconteça nesses primeiros anos de vida, onde a criança compreende, apreende o mundo através justamente dessas histórias que ela vive, dessa fantasia e imaginação, através da construção de conceitos que acontecem num primeiro momento de forma muito concreta, material, e depois vai ser de forma abstrata, e através da expressão das múltiplas linguagens. Que linguagens são estas da criança, que é o que a gente conhece muito pouco? Tem a linguagem verbal, que quando a criança consegue falar e se expressar verbalmente, a gente pode entender, mas que universo é este que a gente não conhece de todas as expressões não verbais? Passando por aqui, todas as expressões lúdicas, as brincadeiras, os brinquedos, a criança nos fala de forma não verbal. Quando ela brinca, ela está transmitindo várias mensagens de como ela compreende o mundo à sua volta, da realidade que ela está vivendo, ou dos medos que ela tem. Enfim, aí nós temos muita informação. Através das linguagens práticas, então, quando ela desenha, quando ela pinta, quando ela modela, as cores que ela usa, os traços, os personagens que aparecem são linguagens absolutamente importantes e a gente pouco conhece. Através das suas linguagens musicais, então, como ela se expressa ou não se expressa, se ela tem maior ou menor facilidade para se colocar através das músicas e do movimento também. O que é essencial para o desenvolvimento integral acontecer? Claro que sempre falamos das necessidades básicas, que é inquestionável que elas têm que ser atendidas, o sono, a higiene, a alimentação, ponto de partida. Mas as necessidades que eu vou colocar agora são essenciais para este desenvolvimento acontecer. Em primeiro lugar, os vínculos, né? O vínculo com o qual a criança cresce, com os adultos de referência à sua volta. A gente não pode considerar absolutamente um outro adulto, a não ser a mãe, como primeiro grande e importantíssimo vínculo. Mas nós sabemos que hoje as crianças têm outras figuras de referência. Às vezes é um irmão mais velho, às vezes é um avô, às vezes é um vizinho, às vezes é uma tia. E muitas vezes, quando a criança está na creche ou no SEI, é o educador. Outro cuidador, às vezes, no âmbito não formal. Então, este vínculo é essencial e vai determinar de forma muito importante o segmento do seu desenvolvimento. Os espaços e os mobiliários nos quais a criança convive, dentro da família ou fora da família, a importância da adequação, da segurança, da variedade. Então, a criança, independentemente de estar no âmbito urbano ou rural, ela precisa ter espaços tanto dentro quanto fora e adequação aí dos materiais ao que ela está exposta. Os brinquedos, objetos, também materiais adequados. O brinquedo em si, ele já o tempo todo está transmitindo uma mensagem para a criança, pela forma, pelo objeto, pelo material. O tempo que ela tem ou deixa de ter para experimentar e para descobrir, a criança precisa de tempo na primeira infância para poder vivenciar e descobrir o mundo à sua volta e poder apreender e assimilar este mundo, este universo. A importância dela ter autonomia nas suas escolhas e, ao mesmo tempo, ter limites e ter ritmos. As nossas crianças hoje estão sem ritmos e estes ritmos continuam sendo fundamentais. Começo pelo sono. Às vezes a criança chega numa instituição e ela chega cansada ou ela está um pouco apática. Às vezes é o fato de não ter dormido direito, mas ela precisa disso para o seu desenvolvimento saudável. Atividades adequadas, e desde o berço, dentro de casa ou fora de casa, as brincadeiras, as propostas de artes, as propostas com música, com movimento, com corpo, precisam se adequar em cada momento, e nesse período, entre 1 e 3 anos até 6 anos, varia muito e muito rapidamente como a criança vai perdendo interesse e querendo ter novos estímulos e novas propostas. Eu vou trazer um pouquinho, e rapidamente, já me encaminhando para o final da minha fala, a importância das ciências sociais, especificamente da antropologia da infância, para os nossos estudos e para as nossas ações.
porque é uma ciência muito nova, focando as crianças, e aqui eu falo, a gente precisa aprender a falar no plural, porque não há um ideal de criança, e não há um único padrão de desenvolvimento, embora nós tenhamos essas referências, mas nós temos que falar de crianças com infâncias diferentes, porque estas infâncias acontecem, dependendo do momento geográfico, ou dependendo do lugar geográfico ou do momento histórico, criança perde a infância mais cedo porque ela é obrigada a trabalhar, ou porque, mesmo que ela não seja obrigada a trabalhar, ela está sendo tão pressionada a ser um pequeno adulto e ter tantas atividades para chegar lá no futuro, que ela acaba perdendo esse momento da infância tão essencial de forma muito prematura. O que as ciências sociais nos trazem são a importância da gente olhar para as diferenças das culturas e contextos infantis e para a gente compreender que cada criança ela é educada e cresce num contexto multicultural, porque ao mesmo tempo ela cresce numa família que vem de diferentes origens, ela cresce numa comunidade que é uma somatória de culturas ao mesmo tempo, e vai para a escola onde ela vai receber também através da mídia muitas informações que criam um grande caldo cultural. Então estes são grandes ensinamentos das ciências sociais. Ela vai falar da diversidade e das singularidades, e retomando as falas da mesa anterior, a importância de olhar também para o processo individual de cada criança. E ela vai justamente apontar que as crianças são atores sociais com seus direitos, com suas emoções, com suas preferências e especificamente com aquilo que a gente pouco conhece, que são suas necessidades pontuais, não somente individuais, mas de cada grupo cultural e social, com seus interesses e também com os seus potenciais de desenvolvimento. Embora a gente tenha a psicologia de desenvolvimento como uma bússola, cada criança tem um potencial diferente. E acho que este é um ponto no qual a gente tem que prestar muita atenção nessas singularidades. Para conhecer essas diferentes crianças e grupos infantis, a antropologia, as ciências sociais, nos propõem a observação e a escuta. Como é que a gente consegue entender o que estas crianças estão nos dizendo, com quem se relacionam, quais são suas escolhas, como elas se expressam. Tem criança que pode se expressar melhor pela palavra, mas outras vão ser pelo corpo, outras vão ser pela música, pela expressão plástica. Cada um tem um canal de expressão mais em potencial para ser trabalhado. Quem está observando poder fazer diferentes registros, para depois poder fazer leituras. Então, quando eu falo em registros, eu falo anotar, registrar, filmar, gravar, fotografar, para depois poder pensar, então, como eu faço para adequar propostas e redesenhar propostas e espaços que se adequem àquelas crianças, especificamente, dentro ou fora da família, dentro da creche, dentro do SEI, em propostas não formais, em centros de convivência, em espaços aproveitados da cidade. Para poder finalizar minha fala, eu gostaria só de apontar para alguns cuidados quando a gente pensa, e são cuidados que historicamente muitos atores nessa área do desenvolvimento infantil vêm tendo nas áreas de educação, nas áreas de saúde, mas a gente, para poder respeitar e não tolher esse processo de desenvolvimento individual, que está em permanente transformação, a gente agora propõe uma coisa e daqui uma semana a criança já mudou o foco de interesse. Então, é importante a gente ser flexível, essa flexibilidade, o cuidado para não engessar propostas. Porque se a gente quer atender às singularidades destas crianças do século XXI, que hoje estão aqui, amanhã já cresceram e passou este tempo, a gente precisa ter essa flexibilidade. O cuidado para não se antecipar aos processos e necessidades. Eu sempre falo daquela história que a gente compra para os nossos filhos a bicicleta antes que eles peçam a bicicleta. A gente tem uma ansiedade de dar e de oferecer antes de que a necessidade se mostre. O cuidado para não pressionar as crianças. As crianças têm sido muito pressionadas, porque a gente tem muitas expectativas, começa na família, vai depois para a instituição formal e vai depois, como cidadãos, a gente quer que ele chegue lá, e às vezes a criança tem um ritmo muito particular que a gente precisa respeitar.
O cuidado para não rotular e não comparar. E se vai comparar, que se compare no processo individual do seu próprio desenvolvimento. Porque cada criança tem um ritmo. Então, isto que precisa ser olhado, principalmente quando a gente avalia processos. E o cuidado para não expor as crianças a situações ou conteúdos inadequados, que isso tem acontecido muito, tanto dentro das famílias, né, as crianças presenciando violências, discussões, os conteúdos que vêm da mídia, da televisão, da propaganda. Então, a gente não tem olhado para isso e nós precisamos muito orientar, principalmente os pais. Minhas considerações finais, a importância de desconstruir essa ideia de que há um ideal de criança, ou um patamar e modelo único a ser atingido na sua educação. Poder oferecer espaços de expressão para as crianças dentro da família, dentro da educação formal ou nas propostas não formais, para que elas tenham voz e a gente possa ouvir o que elas estão nos dizendo, o que elas precisam, o que elas têm como interesse. A gente repensar essas propostas que se adequam a essas singularidades e grupos culturais infantis. Isto é muito importante num país como o nosso, que é um continente com vários pequenos países dentro, dependendo da cultura. A importância de ampliar o universo de conhecimentos e espaço de convivência das crianças para além da família, para além da creche, para além do que ela possa conviver em espaços, aproveitar a cidade, o entorno, a comunidade, que ela tenha repertórios que ampliem esse conhecimento de vida dela. Poder estimular o que tem se falado aqui, os diálogos intersetoriais para a promoção desse desenvolvimento infantil. A importância que a gente já sabe historicamente da formação continuada dos educadores, dos visitadores, dos cuidadores, de quem está na creche à frente. E, principalmente, a orientação dos pais e cuidadores sobre os seus direitos, sobre desenvolvimento, sobre valores, sobre esta área de ciências sociais. É importante, e aí, finalmente, a importância de acolher novas estruturas familiares, porque não é que a família está desestruturada, mas as famílias vivem hoje novas estruturas que nós precisamos conhecer e reconhecer e aceitar para poder trabalhar com este público. Bauman, o grande pensador, nos diz: o destino das crianças é representar mais plenamente a humanidade. Este período da vida é essencial de ser olhado, cuidado e preservado, ouvido e respeitado, para não transformarmos as futuras gerações em máquinas ou em seres escorregadios que facilmente se dissolvem nas suas ações e relações. Então, para fazer ciência, nos diz Pichon Rivière, as pessoas têm que ter brincado muito previamente. Então, nesse sentido, a primeira infância é realmente o período essencial para prepararmos as crianças para a vida. E é o momento de deixar as crianças viverem suas infâncias e serem crianças. Eu agradeço a atenção e fico aqui à disposição para interlocução. Muito obrigado. Extremamente pertinente, acho que foi muito educativo, né, a série as referências todas e o caminho apontado, né, pela nossa professora Adriana Friedman. Eu só queria fazer um esclarecimento rapidinho aqui. Eu fui criticado na saída no final da mesa por ter dito que os professores universitários não deviam ganhar menos que os professores Eu só quero reparar o seguinte, eu queria só mostrar a importância de remunerar melhor quem cuida do momento mais importante da vida, que eram os professores de educação infantil. Eu sou a favor que todos os professores ganhem bem, não estou querendo reduzir o salário de ninguém, tá? Mas é que os professores que cuidam do período mais importante da vida são os que ganham pior, né? Eu só queria citar isso aí, sem nada contra os professores universitários, por favor. Outro professor universitário aqui que vai nos dar, o professor Jaderson Costa, né, nossa referência aí nessa área de neurociência no país, aí, uma das grandes referências. Bom, obrigado, Osmar, pela apresentação, pelo convite, obrigado aos organizadores desse simpósio por permitir partilhar com vocês algumas informações sobre o desenvolvimento do cérebro. Sempre que se simplifica ou se usa algumas metáforas e o tempo é reduzido, a gente corre um grave risco de ser mal interpretado. Então, eu espero que vocês entendam que eu vou tentar, em 15 minutos, decodificar e simplificar o desenvolvimento do cérebro. Okay? Então,
Quais são os tópicos? Eu vou passar 2 ideias, eu acho que são fundamentais, né? Primeira infância, 2 aspectos que são críticos, que é a vulnerabilidade e a plasticidade. E o segundo, os períodos críticos do desenvolvimento cerebral. Por que está se falando que esse é um período crítico? Quais são as coisas importantes e por que nós estamos discutindo hoje, na manhã, toda essa manhã, essa fase do desenvolvimento? Então, primeira questão, vulnerabilidade e plasticidade. Eu acho que a metáfora ali é um cristal de Urano. Quer dizer, você pode dar forma, que é a questão plástica, mas você está lidando com material extremamente vulnerável, ok? Essa é uma fase de muita vulnerabilidade, porque ela tem muitos passos, e cada um desses passos pode, por um erro qualquer, uma interferência qualquer, pode ter consequências desastrosas. Ok? Então, aqui eu simplifico meus netos, né? A plasticidade, como é que uma criança, aquele pequeno bárbaro ali comendo com as mãos, né? Um feijão com arroz, né? E depois vai se desenvolvendo, chegando a um processo já educativo, quer dizer, esse processo de aquisição do conhecimento, ou seja, de mudança, é um processo plástico, né? Ou, deixa eu chamar de neuroplástico, neuroplasticidade, a capacidade de mudar, de se reconstruir, de reorganizar, tanto em situações de anormalidade, como em situação que eu acho que é a mais importante, que é a situação do desenvolvimento. Então, segundo aspecto, quais são os períodos críticos desse desenvolvimento? Ok? Então, eu vou simplificar aqui em 2 grandes períodos, tendo isso que é uma divisão didática, portanto, isso é um contínuo, né, em que eu esqueçam as proporções, para de repente não haver nenhuma milindre, se é mais importante A ou B. Eu usei as cores da bandeira nacional, porque senão, se eu usasse o vermelho, me chamariam de colorado, e evidentemente que o azul seria o menor, né? Isso daria grandes problemas. Então, eu resolvi apaziguar, ok? Então, um primeiro momento, que é aquele momento verde ali, que é o momento intrauterino, dentro do útero da gestação, da formação da criança. E um segundo momento é o pós-nascimento, ok? Então, eu vou tentar agora decodificar esses 2 momentos, porque que são importantes. O primeiro momento, esse momento intrauterino, vocês observam aqui que nós temos em 10 semanas, né, aquele pequeno cérebro se formando, né, até a sua complexidade, quando chega entre 38 e 42 semanas, com aquelas circunvoluções, aquele enrugado todo e constituído na sua plenitude. Isso tudo vai ocorrer nesses 9 meses de gestação. Ok? O que nós temos? Uma série de etapas nesse período. E aí tem uns nomes muito estranhos. Mitose, proliferação, migração neuronal, diferenciação, proliferação sináptica e circuito neural e mielinização. São 4 assim, elementos de desenvolvimento extremamente importantes, extremamente sensíveis. Ok? Eu vou tentar decodificar cada um. Mitose e proliferação. Então, eu vou usar como metáfora, aqui nós temos um neurônio, ok? É como se fosse um tijolo. Desculpem a rudeza chamar um neurônio de um tijolo, entende? Mas, por favor, isso é uma metáfora, ok? O segundo elemento é chamado de glia. Glia é uma palavra que vem exatamente ali de cola. Cola, glia significa cola. Argamassa. Esses são os 2 elementos importantes na construção desse cérebro. Neurônio e glia, que é esse elemento de junção, essa argamassa. A primeira coisa que eles têm que fazer é proliferar. Não basta um tijolo para nós construirmos esse cérebro, precisamos de vários tijolos, vários neurônios. Ok? Segundo, esses neurônios parados não levam a nada. Eles têm que se deslocar, eles têm que migrar e eles têm que se diferenciar. Os neurônios, como dizia um grande pesquisador da Colômbia, dizia assim, os neurônios têm personalidade, ok? Não confundem, nem todos os neurônios são iguais, ok? Eles também têm a sua individualidade. Por favor, estão falando tanto nisso. Então, migração neuronal. Então, aí vocês estão vendo o quê? Colorido, o que é isso? Neurônios migrando do local que eles se originaram para os seus locais de destino, onde que eles têm que se localizar.
E quando eles fazem isso, vocês observam, então, aquela camada multicolorida ali, né? Parece um arco-íris, são neurônios diferentes formando as camadas celulares, ou seja, formando o córtex cerebral. É mais ou menos, na nossa metáfora, aqueles tijolos com as argamassas, portanto, neurônios e glia, formando a parede. Está feita a primeira formação do cérebro. Mas isso não basta. Há um outro elemento importante. Você lembra aqueles 4 que eu citei agora? A proliferação sináptica e o circuito neural. O que é isso, sinapse e circuito neural? É isso aqui. Neurônios encontrando neurônios. Okay? Aqueles pontinhos iluminados ali são os pontos de contato. Ou seja, as células nervosas têm que ter contato com outras células nervosas. Têm que conversarem para exercer a sua função. Aqui vocês têm em destaque esse espaço. Como tem um espaço, é ali que são liberadas as substâncias químicas que o cérebro produz. Serotonina, dopamina, noradrenalina, que são os objetos de terapêuticas e modificações, ok? Isso, na nossa metáfora, é esta casa já construída com as suas paredes, mas agora nós temos pontos de luz, ok? Pontos de luz isolados. Ela começa a ser habitável, mas não basta isso. Nós passamos por um outro processo, que é o processo de mielinização. O que é isso? Esse processo de mielinização é formar o isolamento, que vocês veem em amarelo aqui, desses cabos, desses prolongamentos nervosos, ok? E aqui nós temos os cabos. Por quê? Porque esses cabos têm que formar circuitos elétricos dentro dessa casa. Ou seja, vão formar uma rede. Isso é verdadeiro? Vocês observam nessa figura aqui, isso é verdadeiro. Isso é de um cérebro humano em vivo, por uma técnica chamada de tratografia, mostrando a cores aqueles cabos que vocês viram ali, naquela metáfora ali. Ou seja, como são feitas essas conexões. Mielinização. Agora nós vamos para a fase pós-natal. Essa criança nasce, então, com essa celularidade, esses contatos, esses cabos, esse circuito, ok? Felizmente bem, e nós vamos passar por um processo extremamente rico. Estamos falando de primeira infância, e se entende que houve aqui a questão semântica, né? Estou falando desde o período pré-natal, antes do nascimento, porque se nós não temos essa estrutura bem formada, o que vai acontecer a seguir? Problemas sérios, ok? E vocês observam que esse período que está colocado aqui, você tem aqui a fase meses, né, e aqui em anos, vamos pegar aqui os 4 primeiros anos de vida, que tem picos. Ou seja, o desenvolvimento pós-natal é feito em ondas. Ou seja, é um contínuo, não existe eu faço A, agora vou fazer B e depois vou fazer C. Não, eu faço A, B, C ao mesmo tempo, mas só que em determinado momento predomina A, primeira curva, depois predomina B, segunda curva, e depois predomina C, terceira curva. O que significa? Que tem áreas que vão receber uma atenção inicial, ou seja, primariamente vão se desenvolver. Ok? Deixa eu voltar ali. Então, por exemplo, eu vou ver depois, primeiro as regiões mais posteriores, depois as regiões mais anteriores. Eu vou voltar a este assunto no outro slide. Outra coisa que ocorre nesse período é a proliferação das sinapses. O que é essa proliferação das sinapses? É aumentar esses contatos. E esses contatos, eles ocorrem, proliferam de uma forma fantástica nos 3 primeiros anos de vida. Ok? 3 primeiros anos de vida. Que é aquela curva ascendente ali. Observe em vermelho subindo, ela chega ao máximo em torno de 3 anos e meio, mais ou menos. Ok? Então, esse é um período extremo, seguindo. A maior densidade sináptica no córtex sensorial, aos 3 meses, é no córtex sensorial, e entre 2 e 3 anos e meio, nas porções anteriores frontais. Então, lembre-se, o cérebro se desenvolve da região posterior para a região anterior. A região posterior, regiões sensoriais, a sensibilidade, a motricidade se desenvolve antes do que se desenvolve as funções executivas, funções cognitivas, as questões afetivas, etc, etc. Não me entendo mal,
de que eu estou dizendo que só a partir dos 2 anos começa isso. É mentira. Eu estou dizendo que isso ocorre ao longo do desenvolvimento. Mas o pico é nessas idades que eu estou falando. Por isso que eu falei em ondas de desenvolvimento. Bom, então ali está simplificado o que eu falo, região posterior e região anterior, que o reloginho está nos massacrando ali. Isso é mais ou menos como o desenvolvimento, esse é um mapa do metrô de São Paulo. É mais ou menos como se desenvolve o metrô. Provavelmente o legislador, o governante, deve ter escolhido algumas rotas preferenciais. Desculpa aqui. Preferenciais, ok? Que é mais ou menos o que faz o nosso cérebro, tendo dando preferência para algumas rotas iniciais. Mas tem um fato muito importante que parece chocante. Eu não sei se o filme vai dar, mas se der vai ser legal. Vocês estão vendo ali aqueles cérebrozinhos. Eu vou dizer, a escala de cor é o seguinte. As cores mais escuras, ali azul e violáceo, significa que a espessura do córtex é menor. E as mais quentes, amarelo e vermelho e verde, significa que o córtex é mais espesso. Vocês vão ver um paradoxo. O córtex frontal vai diminuir de espessura. Por quê? Porque os contatos sinápticos, as vias vão se proliferar de tal maneira que esse cabeamento, essas relações vão ser muito intensas ao ponto do córtex ficar em menor dimensão. Nós pagamos esse tributo, ou seja, não interessa a espessura do córtex, interessa como ele se relaciona, como estabelece essas relações, que vai depender do nosso estímulo. Então, se eu conseguir botar o filmezinho, eu vou passando, isso vai demorar muito? Tu acha que demora? Não, pode passar. Passa? Pode passar. Se não for de 2 horas, o filme não tem problema. Você só observa na região anterior do cérebro, quando vai mudando de cor, entende? Olha lá, vai ficando azul, ó. Dá para repetir? Isso não é uma repetidinha ali, porque é tão rápido, não é? Olha lá. Verdinho, vermelhinho, vai mudando para azul. Ou seja, as regiões anteriores do cérebro com desenvolvimento vão diminuindo de espessura porque essas relações, esse acabamento, essas conexões vão aumentando. Ok? Podemos seguir. Então, esse é... Não, o último slide, o penúltimo slide. Eu falei bastante, ok? Ok, deixa aí. Então, assim, o que eu queria mostrar nessa breve apresentação, que esse período, quando nós falamos nesse período crítico do desenvolvimento, nós estamos falando naquela linha divisória, que é artificial, aquilo ali é didático, um período pré-natal, né, que é a formação daquele embrião, formação daquele cérebro, da sua simplicidade até a sua complexidade, e eu utilizei como metáfora a construção. Ali são os fundamentos dessa construção. E o período pós-natal, que é o período das conexões. Estou simplificando. É o período que se formam esses contatos, essas conexões, de uma forma mais intensa, onde nós vamos ter aquela até redução da espessura cortical pelo aumento das conexões. E a seleção de vias. Ou seja, as perturbações, tanto no período pré como no período pós-natal, nesse período crítico da primeira infância, elas podem ser desastrosas no estabelecimento das conexões. E nós, através da estimulação, e evidentemente que aqui eu não estou incentivando qualquer coisa maluca que vai neurotizar crianças, mas eu estou dizendo assim, façam as estimulações afetivas, psicossensoriais, emocionais, estimulem o aprendizado, dentro das coisas éticas e adequadas, não seja um neurótico compulsivo, nós estamos selecionando vias adequadas, ok? Que é aquele momento que eu chamei da preferência, ok? E para não dizer que... E aí nós temos a nossa casa pronta, iluminada e funcional, que é essa a ideia. E para não dizer que eu não falei de flores, né, eu quero lembrar uma coisa assim, isso é como trilhar caminhos. Aqui nós temos caminhos mais trilhados e menos trilhados. Os mais trilhados são aqueles que foram mais estimulados, aqueles que mais gente andou por ali, ok? Que nos ajudou na seleção. E aqui vocês têm 2 caminhos.
Eu uso esses dois caminhos para trazer este poema, para não dizer que eu não falei de flores, que botar muita coisa neurocientífica, daqui a pouco parece que a gente é desprovido das humanidades, e não é bem assim. Então eu trago uma poesia do Albert Frost, que é O Caminho Menos Percorrido, que tem vários simbolismos, né? Desde as decisões e as questões das dúvidas, se você vai seguir uma rota A, uma rota B. Mas é muito interessante porque que nos dias, eu reduzi o poema, diz que 2 estradas separavam num bosque amarelo. Que pena não poder seguir por ambas. Numa só viagem, muito tempo fiquei, mirando uma até onde enxergava, quando se perdia entre os arbustos. Depois tomei a outra, igualmente bela, e que teria talvez maior apelo, pois era relvada e fora de uso. Embora, na verdade, o trânsito as tivesse gasto quase o mesmo. Ele escolheu o caminho menos trilhado. Então, terminando, é com um suspiro que agora conto isso. Tanto tempo já passado, 2 estradas separavam-se num bosque e eu segui pela menos viajada. E isso faz a diferença toda. Então, eu quero dizer para vocês, vamos trilhar essas trilhas menos viajadas para tornar nossas crianças melhores, ok? Melhores no sentido amplo, integral do indivíduo, biopsicossocial, ok? Com essas coisas todas que nós conversamos, e eu peço desculpa pela simplificação, mas essa era a maneira que eu encontrei de passar para vocês a mensagem. Obrigado. Muito obrigado, professor Jaderson, foi extremamente interessante a sua exposição e muito esclarecedora também, em termos de divulgação da ciência. Vamos passar imediatamente ao nosso professor adjunto de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo Alper, umas grandes referências na área da pediatria brasileira. Boa tarde a todos, aos sobreviventes ainda do horário, né? Agradeço muito a organização, agradeço a lembrança do meu nome pelo Osmar, pelos organizadores, e eu quero seguir nessa linha, mas trazendo uma leitura de quem está na ponta, quem trabalha em clínica pediátrica e o que acontece, por que nós precisamos promover saúde global, por que nós precisamos identificar precocemente e intervir precocemente nas nossas crianças. É importante, primeiro de tudo, que a gente conheça a normalidade. Quem não sabe o que procura, quando acha, não entende. E, normalmente, se nós desconhecemos o que é normal, o que é comum, o que acontece? Nós avaliamos desnecessariamente, tratamos desnecessariamente, causamos um estresse onde não é necessário, fazemos com que exista uma mudança de expectativa e, se desconhecemos, atrasamos diagnósticos, atrasamos o quê? Aquilo que é importante que se saiba. Se nós pegarmos esse gráfico faz parte de um estudo onde foram vistas mais de 1.000 crianças em um ambulatório pediátrico, e ali estão listadas as causas mais comuns que eram respondidos pelos profissionais que atenderam como causa da consulta. Essas mães eram entrevistadas em casa posteriormente. E, para surpresa, somente 40% destes problemas apareceram como os problemas que as preocupavam. 60% desses não haviam sido nem minimamente tocados. Problemas crônicos, funcionais e adaptativos. Tem que ficar muito claro que o nosso momento, como já foi dito de forma muito clara, e a apresentação do Ricardo na mesa anterior e todas as falas, nós temos tópicos diferentes de abordagem. Nós estamos no século XXI, nós somos profissionais que estamos trabalhando atualmente com as necessidades da criança que está no século XXI. Nós temos promoção de saúde global como um tópico de consulta importante, não mais a doença aguda, ou não apenas a doença aguda. O que se espera do desenvolvimento da criança? Como promover competência social, que em última análise é aquilo que é o conjunto de tudo que se falou até agora? Como entender em que medida o funcionamento da família e da criança
estão envolvidas nesse processo. Esse livro que foi publicado na década de 70, ele traz um conceito que eu acho fundamental para que a gente entenda isso, que é um conceito da nova morbidade. As nossas crianças, embora ainda exista a fome, ainda existam as doenças infecciosas, mas elas saíram para uma transição onde existe um conjunto de situações que elas começaram a aparecer exatamente porque as crianças sobrevivem. E elas sobrevivem com uma qualidade reduzida de vida e de prognóstico. E essa nova morbidade, ou morbidade escondida, é o que nós estamos falando hoje, que é exatamente o desenvolvimento da criança. Nós estamos falando dos distúrbios regulatórios, nós estamos falando dos distúrbios socioambientais, nós estamos falando de distúrbios psicofisiológicos, todos eles na porta de entrada, no momento em que a criança vai ao agente de saúde, onde ela vai à atenção primária, e essas questões, se elas são frequentes, por que não são atendidas? Elas não são atendidas por quê? Porque só 10% delas são diagnosticadas na sua apresentação inicial. E nós vamos chegar, como mostra esse gráfico, que 80% dessas crianças, elas são encaminhadas a um terceiro, a um quarto profissional com uma média de idade de 40 meses. Ou seja, nós estamos perdendo uma janela, como colocou o Jaderson, onde todas essas coisas estão acontecendo em ondas, e algumas ondas nós estamos deixando passar. Então, é necessário que se modifique o olhar disso. Como se promove a saúde? Na realidade, nós temos objetivos muito claros. Nós temos que reduzir ou eliminar sofrimento. Nós precisamos prevenir transtornos futuros. Nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento nas suas alterações, no fracasso escolar. Delinquência e violência na adolescência não se trabalha na adolescência, se trabalha na primeira infância. Né? Aumentar a competência social e promover resiliência. Resiliência é um conceito que vem da física e que ele não é estático. Ele é modificado e nós podemos construir a partir das ações que temos. Nós precisamos, com muito cuidado e com uma informação científica muito clara, que ouvir os pais é uma parte importante deste cuidado. Por quê? Porque os pais, eles conhecem de forma muito clara, e embora eles possam não nos dar um diagnóstico, quando aquela criança não está funcionando adequadamente, eles têm uma ideia muito clara de que aquilo não está acontecendo. E muitas vezes a gente não consegue ter o tempo necessário para poder ouvi-los de forma adequada. Nós temos que considerar que as opiniões e preocupações são tão importantes quanto de profissionais. E nós precisamos avaliar o quê? Os fatores socioculturais envolvidos nesse contexto. Nós não podemos transformar e enxergar a criança fora disso. Assim como nós não podemos também deixar de considerar exatamente a plasticidade que aquela criança tem no seu desenvolvimento do seu cérebro. O conjunto dessas informações é que vai nos proporcionar, então, essa estrutura adequada. O desenvolvimento rápido e a plasticidade já foi colocado de forma muito clara. E uma coisa que eu acho que é fundamental, nós precisamos entender que existem inúmeros fatores de risco e fatores de proteção. Esses fatores de risco, eles não são estáticos, eles não são uma caixa preta, eles vão modificar de acordo com o quê? De acordo exatamente com a circunstância, com o tempo, com o momento em que aquele evento positivo ou negativo acontece. Ora, uma criança no primeiro ano de vida, sofrendo um insulto, ela tem um tipo de resposta. A do segundo ano de vida, um outro tipo de resposta. Os fatores que são fatores de proteção também são importantes. Por quê? Porque muitas vezes nós trabalhamos com o dano e poucas vezes nós trabalhamos com as competências. Nós temos competências que são competências individuais, atributos de linguagem, capacidade de resolução de problema. Nós temos atributos que são atributos familiares e, inclusive, por exemplo, nesse estudo, que é um estudo
mais importante de desenvolvimento, foi desenvolvido por Amy Werner desde a década de 50, onde ela acompanha uma população até hoje, e ela coloca que esses são os fatores de proteção mais importantes. E, por último, os atributos externos, aquilo que é o conjunto de redes. Eu também vou usar a metáfora, são os neurônios externos que a criança tem para poder desenvolver o seu potencial de desenvolvimento. Este modelo é um modelo que traduz o que nós chamamos do contexto. São as relações ecológicas que foram desenvolvidas por Bronfenbrenner. Então, ele traz que a criança ela está no meio de um conjunto de relações onde, imediatamente em torno dela, tu tens a família, a creche, os amigos, a família estendida, já num ecossistema, e, por último, a estrutura política e social de onde vive. Se nós combinarmos todos esses fatores, nós vamos ter uma análise combinatória com milhares de possibilidades que vão se traduzir numa coisa que a gente chama de desenvolvimento ideográfico, único, próprio de cada criança. Portanto, necessitando de que se faça uma intervenção e que se atenda e se contemple aquelas necessidades para aquela situação. Como se avalia isso? É importante que a gente possa medir o que se faz. Esta avaliação, ela não pode ser simplesmente algo que possa ser esporádico. Como o Ricardo colocou, temos que ter uma estrutura que possa nos nortear e que possa fazer a vigilância do desenvolvimento dessa criança desde o início, para que nós possamos ver quais os pontos críticos a serem trabalhados naquela família, naquela criança. Nós temos que fazer triagem entre os mais vulneráveis e os menos vulneráveis, porque as necessidades são diferentes. Existem inúmeros instrumentos, medidas, e como disse uma pesquisadora muito importante, que é a Frances Glasgow, não importa qual a medida seja, desde que ela seja utilizada. Dentro do Brasil, os pediatras brasileiros, são 30 mil pediatras, nós fizemos um estudo e mostra que menos de 3% fazem algum tipo de triagem do desenvolvimento. Comparado, por exemplo, com a Austrália, onde em atenção primária, 80% dos pediatras fazem esse tipo de avaliação. A avaliação, ela tem que ser feita de maneira abrangente, considerando o contexto. Considerando que nós temos uma criança em torno de uma família, esta família precisa ser avaliada e não separar as características só da criança sem avaliar o quê? Aquilo que pode fazer com que ela interaja positiva ou negativamente. A avaliação das habilidades parentais é fundamental. E nós temos instrumentos e nós temos algoritmos para que a gente faça isso. Obviamente, nós não vamos passar por ele, mas se a gente usar as três cores, verde como sinal para ir adiante, amarelo como atenção e vermelho como problema, nós temos muito claro onde essas rotas se bifurcam e o que deve ser feito em cada um desses momentos. Nós temos que definir quais são as prioridades em termos de intervenção que servem para todas as crianças com magnitudes diferentes. Nós temos que ouvir outros profissionais. Nós precisamos trabalhar em equipe. Isto não é uma retórica, isto é necessidade. Ninguém faz prática solo em desenvolvimento infantil. E tem outra coisa, ninguém é dono do desenvolvimento infantil. Né? Nós precisamos de trabalhar em múltiplos domínios, com múltiplos informantes, com múltiplos modos de acesso, e nós temos a multidisciplinariedade como a regra, o fundamento. Ninguém mais ou menos, todos. E no momento em que nós não conseguimos fazer isso, nós trabalhamos muitas vezes como se fosse essa equipe. Mas, na realidade, nós queremos trabalhar como essa. Esse é um trabalho em equipe que me agrada. Nós temos que trabalhar com um foco que é exatamente na intervenção precoce,
que tem um objetivo muito claro: identificar precocemente, intervir precocemente, com a possibilidade de alterar trajetórias para melhor e melhorar a qualidade de vida. Nós temos que, definitivamente, abandonar a questão empírica e trabalhar com evidências científicas. Elas estão aí, elas existem em todas as áreas, e isso deve pautar aquilo que a gente entende como o nosso compromisso com as crianças. As coisas estão escritas, basta que a gente procure e utilize adequadamente. Nem sempre, e muito pouco, a impressão clínica do que vai acontecer é suficiente. Ela nos dá apenas 30% daquilo que a gente precisa. Às vezes o desfecho é muito diferente. E nós precisamos poder sair da impressão clínica desses 30% e juntar a neurociência, o entendimento da psicologia, da educação, promover isso baseado em evidência científica e construir conhecimento. Nós precisamos treinar muito profissionais. Falo aqui também representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, que essa é uma realidade. Quantos pediatras tem na plateia? Como vocês viram, muito poucos. Deviam ter mais, mas essa é a nossa realidade. Nós precisamos fechar e preencher lacunas nessa formação. Nós precisamos preencher lacunas, por quê? Porque nós temos uma carga horária muito grande dentro da universidade na pediatria e muito pouco sobre desenvolvimento e comportamento. Nós temos uma residência de pediatria que na América Latina é quase que a única que é só 2 anos, quando a maioria delas tem 3 ou 4 anos na sua formação e permite com que exista interface com outras áreas de profissionais. Concluindo, eu acho importante que um profissional de saúde e educação precisa saber que o sistema nervoso é plástico, ele responde adequadamente e aquilo que o Jaderson falou, se o estímulo não é dado, o cabo desliga. Nós temos que trabalhar a importância das relações familiares, o desenvolvimento socioemocional da criança, conhecer fatores de risco e proteção, a avaliação e intervenção precoce, trabalhar num sistema interdisciplinar e juntar a academia com a atenção na ponta. Não é necessário que a gente dicotomize isso. A academia tem que conviver com a intervenção e com a assistência. Nós temos que lembrar que a relação entre a criança e o cuidador é o foco principal da avaliação e intervenção. Considerando aquele modelo mais complexo, ele é aquele que vai nos trazer o efeito cumulativo de risco ou o efeito cumulativo de proteção. Por último, eu queria colocar essa frase que ela é muito interessante. Para enfrentar os desafios do futuro, as crianças que estão crescendo necessitarão de toda a orientação que os educadores lhes poderão dar, toda a estabilidade emocional a família e os profissionais da área de saúde poderão prover e toda a estamina que encontramos na nutrição científica. Não seria esse o estado de arte da ciência se todas as forças pudessem trabalhar de maneira harmônica para promover às crianças a melhor oportunidade de desenvolver-se? Esta correlação é o desafio do futuro. Isto foi escrito em 1932, no primeiro número do Journal of Pediatrics, que é a revista mais importante de pediatria, e nós não chegamos lá ainda hoje. Muito obrigado. Queria agradecer ao Dr. Ricardo Alper. Eu acho que foi uma contribuição extremamente relevante. E eu queria só fazer uma observação também. Eu acho que a pediatria está em crise. A pediatria está em crise. Eu acho que há uma necessidade de haver esse movimento na direção do desenvolvimento humano. Né? Todos nós, eu sou formado há já quase 40 anos, trabalhamos na universidade aprendemos na universidade a curar doenças, né? E não a trabalhar
processo de desenvolvimento normal do ser humano, ou fazer a promoção da saúde, o currículo ainda precisa ser modificado, né? Ainda hoje é assim. Eu estou dando esse meu exemplo, mas ainda hoje é assim, né? E talvez a área da pediatria foi que causou maior impacto na saúde, no Sistema Único de Saúde. Hoje, quando eu clinicava no interior, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho, o exemplo é muito claro. 60% das internações hospitalares eram crianças. E isso há 25 anos atrás. Isso em qualquer lugar do Brasil era assim, né? Não era só lá onde eu trabalhava. A gente entrava vindo show de criança, saía vindo show de criança. Hoje não chega a 3% a internação de crianças. É um número fantástico esse, porque é um número relativo e absoluto. Isso se deve aos pediatras, se deve ao trabalho de prevenção, né, de promoção da saúde, mas esse é um movimento que tem que ser feito, é nessa direção. Eu imagino que uma mãe que vai consultar para uma doença o filho, né, pequeno, ela gostaria muito de ouvir uma orientação sobre quais os estímulos adequados, o desenvolvimento que essa criança pode ter e tal. Eu acho que esse movimento curricular, esse movimento de mudança de currículo e de formação, acho que vai retomar o papel importante que a pediatria tem. Aliás, eu quero convidar os pediatras, dia 31, a Câmara está fazendo uma sessão solene, viu, Ricardo, sobre a homenagem aos pediatras, né? Uma proposição minha, para não ficar mal com os pediatras também, né? Eu admiro muito. Mas eu acho que tem que mudar o currículo dos pediatras, né? Então, agora vamos passar a palavra à doutora Vera Ramires, que vai falar também sobre os aspectos psicológicos, emocionais do desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Ok, bom dia a todos. Então, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do deputado Osmar Terra. Esse convite me deixou muito honrada. Eu tive o privilégio de acompanhar a implantação e o desenvolvimento do programa Primeira Infância Melhor no estado do Rio Grande do Sul, em abril de 2003, foi quando começou, e eu tenho convicção de que a experiência desse programa pode contribuir com importantes subsídios e inspiração para essa política que está sendo pensada e debatida aqui. Bom, a minha missão, então, nesta mesa é sintetizar um pouco sobre como ocorre o desenvolvimento da primeira infância da perspectiva da psicologia. Primeiro, então, eu gostaria de sinalizar que a gente divide para falar, para estudar, para analisar esse desenvolvimento em diferentes esferas, a física, a cerebral, a cognitiva, a psicológica, mas esse é um processo único que ocorre totalmente integrado. Eu organizei a síntese que eu vou fazer, começando por delinear aqueles que eu considero que são os processos psicológicos essenciais desse desenvolvimento nos primeiros anos, um pouco sobre a formação dos vínculos e a organização do self, da criança pequena, e as necessidades fundamentais das crianças, por fim. Então, a gente está falando de desenvolvimento e é importante, e acho que para todo o trabalho e programa que está sendo pensado, que se reflita sobre qual é o conceito, qual é a concepção de desenvolvimento que vai sustentar, que vai nortear esta política. E aqui vai uma proposta que vem dos autores da psicologia do desenvolvimento, que compreendem desenvolvimento, então, como um processo de mudança no qual a criança passa a dominar níveis cada vez mais complexos de movimento, de pensamento, de sentimento e de interação com as pessoas e com os objetos do ambiente. E ele envolve tanto um gradual desdobramento de características biológicas, de características inatas e genéticas que a criança carrega, como também todos aqueles traços que vão resultar das experiências e das aprendizagens que a criança vai ter no mundo. As conquistas, então, individuais do desenvolvimento de uma criança, elas resultam de um processo compartilhado e elas dependem fortemente do tipo e da qualidade das interações que essa criança vive e que são mediadas pelo adulto e também por outras crianças. Experiência extremamente importante e relevante no desenvolvimento, a convivência com outras crianças. Ou seja, então, o desenvolvimento da criança só acontece no seio de um processo intersubjetivo, que é sempre dinâmico e que é potencialmente transformável. Muita coisa pode ser feita ao longo desse caminho.
Bom, diferentes autores e diferentes correntes teóricas da psicologia descrevem o desenvolvimento de diferentes formas, mas se a gente for olhar mais cuidadosamente para cada uma delas, a gente consegue identificar que elas têm pontos em comum. E eu sintetizei desta forma. Tá? Se a gente for analisar o que é importante para uma criança desenvolver saudavelmente do ponto de vista afetivo e emocional, existem 2 grandes marcos que são fundamentais para que esse desenvolvimento ocorra. O primeiro deles seria o investimento afetivo e o reconhecimento como um ser distinto e único, e o segundo passo seria a criança poder receber limites e parâmetros. Tá? O que eu estou querendo dizer com investimento afetivo e reconhecimento? Toda criança precisa ser investida e amada e reconhecida como um ser distinto daquele que a cuida. Alguns autores chamam isso de o nascimento psicológico da criança. A criança não nasce somente no dia em que ela sai do ventre da mãe, mas ela vai nascer psicologicamente, ela vai se tornar uma pessoa, um sujeito, na medida em que ela for objeto desse investimento amoroso, desse olhar que a enxerga, que a coloca como um ser único, como um ser singular, digno de valor, digno de afeto. Isso, então, é que possibilita a constituição da subjetividade da criança e a sua existência como um sujeito de direitos, digno de valor, competente e capaz de atuar e de dar sua contribuição para a sociedade. O segundo marco fundamental, então, é a questão dos limites e parâmetros. A criança precisa receber limites para obter referências e parâmetros morais, éticos. Esse processo que acontece também num primeiro tempo, ao longo desses primeiros 3 anos de vida, possibilita uma organização psicossexual e o reconhecimento da necessidade do outro, dos vínculos com o outro, e que implica também numa superação do narcisismo infantil e da onipotência infantil, rumo a um estágio de alteridade, de reconhecimento da existência das outras pessoas, da necessidade que nós temos das outras pessoas, e que possibilita esses limites, essas bordas, essas fronteiras, então, a criatividade e a capacidade de realização, de atuação e de participação social. Tá? Bom, uma das teorias mais lembradas e estudadas em termos de desenvolvimento nos primeiros anos é a teoria do apego, que tem sido objeto de muita pesquisa também nas últimas décadas, depois dos primeiros desenvolvimentos que foram propostos pelo Bowlby. Tá? Então, ele descreveu a importância dos vínculos afetivos para a organização da personalidade, definiu o vínculo afetivo como um laço durável em que o parceiro é importante como um indivíduo único e não pode ser trocado. Nesse vínculo, nesse tipo de vínculo, existe o desejo de manter uma proximidade com o parceiro, e propôs, então, que a personalidade se estrutura no seio dessas relações que dão origem a vínculos afetivos. O apego seria um tipo de vínculo, uma subvariedade de vínculo afetivo, no qual o senso de segurança de uma pessoa está estreitamente ligado àquele relacionamento. Essa pessoa, esse cuidador, a mãe, ou quem fizer o papel de cuidador principal para uma criança, esse processo não é um processo neutro e isento de uma série de injunções. A mãe ou o cuidador principal é uma pessoa que pertence a uma determinada classe social, a uma raça, a um gênero. É uma pessoa que tem um determinado grau de instrução, que tem determinadas condições de vida e de trabalho, que podem ser mais ou menos favoráveis a esse processo todo. Tudo isso vai ser vivido e absorvido pela criança, junto com o leite materno, inclusive. E daí a importância, então, numa política dessa natureza, como está sendo proposto aqui, o foco na intersetorialidade. Não adianta a gente olhar só para a criança e pensar só nas condições que são necessárias para favorecer o desenvolvimento da criança, porque ela não está descolada desse contexto, e então olhar para a família, olhar para as condições de trabalho, de educação e etc. Esse outro, então, que faz esse papel é usado pela criança como uma base segura, a partir da qual ela vai poder explorar o resto do mundo. O Bowlby dizia que o comportamento de apego é a antítese do comportamento exploratório, porque o comportamento de apego é o que vai possibilitar a formação dos vínculos afetivos e vai dar origem ao nascimento da criança como um sujeito, mas ele vai ser a base também para o comportamento exploratório. Se ele for seguro, ele vai possibilitar à criança
uma participação na sua família, na sua comunidade, na sua sociedade, como já foi, inclusive, mencionado aqui nas outras apresentações. Bom, o Bowlby também assinalou, e isso continua sendo reforçado pelos estudos posteriores, que o comportamento de apego não existe sozinho. Ele existe e é complementar ao comportamento de cuidar. Tá? E aí a importância da sensibilidade da pessoa que faz esse papel e da responsividade contingente. O que é a responsividade contingente? É atender a criança e cuidar da criança de acordo com aquilo que ela pode e precisa em cada momento dado, nem a mais e nem a menos. Os desenvolvimentos mais recentes da teoria, a teoria deu uma guinada de uma certa forma, porque se as primeiras contribuições do Bowlby estavam muito calcadas na etologia, na biologia e na psicologia cognitiva somente, os estudos mais recentes, tanto na vertente psicanalítica como na vertente cognitiva da teoria, dão cada vez mais ênfase para o sistema simbólico e para o mundo das representações. E vão enfatizar que o apego, mais do que servir para proteger o bebê imaturo e dependente do meio ambiente e garantir a sua sobrevivência, ele é um sistema de regulação emocional da maior importância e que vai auxiliar a organização e a constituição do self da criança e do mundo das suas representações. Tá? Então, os pesquisadores têm se dedicado bastante ao estudo dos modelos representacionais, que são considerados estruturas cognitivas muito influentes. Eles são baseados em experiências e interações concretas que a criança vivencia com seus pais, com seus cuidadores, com seus pares, com as outras crianças. E eles têm implícita uma importância muito grande da linguagem para a construção desses modelos e para a forma como eles vão atuar. Tá, então, a criança constrói modelos representacionais do self, dela mesma, né? O self seria o autoconceito, a autopercepção, uma imagem de si mesma. Constrói modelo dos outros, constrói modelo do mundo, do ambiente em que ela está inserida e das interações entre todas essas dimensões. Então, é uma tarefa importante do desenvolvimento, nesses primeiros anos, que a criança consiga se discriminar do outro e adquirir gradativamente uma noção sólida de self, como independente, mas ao mesmo tempo conectado socioemocionalmente com as pessoas. É sobre a base, então, de uma relação de apego seguro e das relações e interações afetivas que ocorre esse desenvolvimento sociocognitivo. E esse desenvolvimento inclui uma compreensão cada vez maior das emoções, dos perceptos, um conhecimento dos atributos pessoais, dos outros e do self, uma compreensão das causas do comportamento e das relações sociais, que incluem reciprocidade e que vão ser cada vez mais sofisticadas ao longo do desenvolvimento, as relações de amizade, as relações amorosas, os julgamentos morais, etc. Então, no final do primeiro ano, no final do 9º mês, por volta do 9º mês, a criança já tem uma relação de apego bem estabelecida e um tipo de apego formado, que pode ser mais ou menos seguro, com os seus principais cuidadores. No final do primeiro ano, ela vai estar minimamente consciente da existência de experiências internas, ou seja, da existência de desejos, de emoções, de intenções, que as pessoas têm intenções por trás dos seus comportamentos e ela aprende a mexer com isso, a manipular isso ao seu favor, de maneira a ter atendido às suas necessidades, e de que esses estados internos podem ser compartilhados com as outras pessoas. Então, a capacidade de percepção, a memória, o desenvolvimento da linguagem, a atividade simbólica, todas essas dimensões são sensíveis à qualidade dos cuidados recebidos. Tá, então, encaminhando para uma síntese, para concluir, eu achei que seria interessante lembrar as 6 necessidades fundamentais que foram descritas pelo Brazelton. Ele diz que toda criança, para se desenvolver saudavelmente, tem necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos, necessidade de proteção física, de segurança, de regras. Tem necessidade de experiências que respeitem as diferenças individuais, como já foi também discutido aqui antes pelos colegas, né? Uma criança é diferente da outra e ela tem que ser atendida também de maneira que vá ao encontro das suas características e das suas possibilidades.
necessidade de experiências adequadas ao seu desenvolvimento, não hiperestimular e nem subestimular a criança em cada momento em que ela se encontra. Tem necessidade do estabelecimento de limites, de organização e de expectativas, e tem necessidade de comunidades estáveis, amparadoras e de continuidade cultural. Tá? Então, nenhuma ação ou política pública pode ser mais importante do que aquelas que cuidam da primeira infância. Tenho convicção disso e cumprimento mais uma vez os organizadores desse evento e dessa iniciativa, né, dessa discussão e elaboração dessa proposta, dessa política. E tomei emprestadas as palavras do Heckman, que já nos visitou antes aqui virtualmente. Ele diz que o investimento na primeira infância, especialmente o que focaliza as crianças mais vulneráveis, é uma rara iniciativa de política pública que promove justiça e equidade social. Era isso, então, agradeço a atenção de vocês.